Fala aí, pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar um pouco sobre o HGRE, o fundo de lajes da CSHG, e mais um mês acompanhando esse fundo, e eu sempre venho falando para vocês que esse é o fundo mais desafiador da CSHG, é o fundo que mais, na minha visão, requer mais atenção da gestão, porque o segmento de lajes ainda está complicado, né? Ele vem melhorando e vocês vão ver até nos vídeos no próprio PVBI, do TEP 11, que são fundos que tem menos vacância, né? Que o mercado tem melhorado, mas ainda muito devagar. Mas vamos ver, porque o fundo ele parece que tem uma luz no fim do túnel. E nesse vídeo também eu vou mostrar para vocês, tentar explicar para vocês o porquê que o fundo ele está com esse deságio em relação à cota patrimonial. Se não me engano, no próprio relatório ele fechou com 130 de cota de mercado e 150 e pouco de cota patrimonial, e eu vou mostrar para vocês entenderem mais ou menos a lógica do porquê desse valor. Então, aqui o relatório de 2024, como vocês podem ver aqui, ó, cota de mercado fechou a 130, se eu não me engano, acho que está 135, alguma coisa assim. Mas bem longe ainda da patrimonial, 153. Então pagou 78 centavos, tem o dividend yield de 7,18, que ao meu ver ele é baixo, não é que é baixo, né? Se a gente for comparar com outros pares, mas é essa média, né, pessoal, de dividend yield de laje é de 7 a 8, assim, estourando. E o grande problema dele está aqui, é a vacância, e vocês vão entender o que isso impacta nesse cara aqui, na cotação de mercado. Bom, então agora fevereiro, ele apurou uma receita de 10 milhões, 90 centavos receita total, 90 centavos por cota, que deu um resultado de 54 centavos por cota. E aí a gente vê de fato qual é o impacto das despesas, né, no fundo, e aqui a gente está vendo a receita recorrente dele, o impacto que isso causa. Bom, então aqui na questão de alocações que o fundo fez, na verdade vendas, no relatório passado a gente já tinha falado sobre a venda do Rua Alegria, que foi concretizada agora as condições, né, no fato relevante do dia 5 de março. Se vocês lembrarem do vídeo que eu fiz há 2 meses atrás do HGRE, dos fundos da CSHG, que eles fizeram um resumo do ano passado e as perspectivas agora para 24, uma das metas do HGRE era a venda de imóvel para alocar o portfólio de acordo com a estratégia do fundo, tirar imóvel que não fazia parte da estratégia do fundo. E o Imóvel Alegria era um deles, da Rua Alegria, então eles fizeram a venda, vão receber 70 milhões dessa venda, sendo que o lucro vai ser de 11 milhões 93 centavos por cota. Então a gente tem aqui que o valor é 17% superior tá errado aqui, né, ao valor investido, e 27% superior ao valor contábil da laudo de 23. E aqui, pessoal, a gente consegue ver nitidamente, que é uma coisa que eu sempre falo para vocês, o porquê que o P sobre VP ele não é uma métrica que deve ser usada para avaliação, essa métrica para imóvel, porque olha só, o valor patrimonial e o P sobre VP, ele só mostra o quanto que o mercado está precificando aquele fundo naquele momento. Mas olha só, o imóvel foi vendido a 27% superior ao que foi avaliado, e não faz nem 3 meses isso. Então, olha só como muda muito em pouco tempo. Então a gente vê aqui nitidamente, então aqui a gente teve esses 93 centavos por cota, né, ele tem algumas questões de pagamento, ó, com isso a compradora efetuou um pagamento de 1 milhão, sendo 250 pela parcela inicial, 750 título de indenização pela não fruição do imóvel. Então provavelmente a gente vai entrar aqui já no próximo relatório, 6 centavos por cota, que é uma receita extraordinária. E aí a parte de lucro, né, que ele vai distribuir, vai aumentar durante o semestre. E concretizou a venda do imóvel Faria Lima. Eu cheguei a comentar com vocês no vídeo do HGR do mês passado e no vídeo do TEP 11, porque a venda foi feita para o TEP 11. A gente já tinha falado sobre isso e de fato concretizou. Eles lançaram
fato relevante, então eles venderam os conjuntos comerciais 801, 802, com vaga de garagem, né, do edifício Faria Lima, por 95 milhões. Pessoal, aqui, assim, eu, sinceramente, na hora que a gente estiver fazendo o vídeo do TEP, eu vou lembrar isso para vocês de novo. Por quê? Pelo relatório do... antes de eu entrar na parte de pagamento, pelo relatório do HGRE, vocês peguem aqui, eles avaliam esse imóvel... Deixa eu pegar aqui, descer aqui. Eles avaliam esse imóvel como classificação B. Olha só, Faria Lima aqui, ó, Faria Lima, classificação BB. Já o TEP 11 classifica ele como A. Então eu fiquei na dúvida qual é a classificação que... por quê? Por que eu tô falando isso? Porque a estratégia que o HGRE colocou lá no começo do ano era tirar imóveis de baixa qualidade, digamos, né? Então, se ele considera ele como B, faz sentido, BB faz sentido tirar o imóvel do portfólio, embora seja na melhor região que a gente que poderia ter, né? Que é a região da Faria Lima. Então, inclusive eles colocam, com o intuito de dar continuidade ao trabalho começado em 23 e realizar desinvestimento em ativos que não se enquadram no portfólio do fundo. E aí, o próprio TEP classifica ele como A. Quando a gente estiver fazendo o vídeo, eu acho que o vídeo, se não sair hoje, sai amanhã, e a gente vai, inclusive, eles têm o racional deles pela compra do imóvel. Quem que está falando a verdade? Eu não sei, eu preciso pesquisar para saber de fato qual é a classificação desse imóvel, porque aqui a gente está vendo um viés de framing total, né? Num caso, um justificando a venda sendo um imóvel B e o outro justificando a compra por ser um imóvel A, né? Então a gente não sabe qual dos dois. A questão toda é que ele sempre foi classificado como BB aqui no HGRE. Então esse ponto eles colocaram a questão, vamos ver, vamos avaliar, se eu ver se eu consigo, se alguém souber essa informação, por favor, coloca aqui nos comentários. Então, olha só, como é que vai ser o pagamento desse valor de 95 milhões? A parcela de escritura de 38 milhões, recebidos nesta data, título de pagamento integral do imóvel. Escritura, primeira parcela do compromisso de compra e venda, 14 milhões 250, também recebido nessa data. O saldo de 42 milhões vai ser recebido em 4 parcelas semestrais, iguais de 10 milhões 687, sendo a primeira com vencimento no mesmo dia após 6 meses essa data. Então, o que ele vai receber agora é 38 mais 14, que dá 52, né? 52, 250. E vai receber essa parte toda aqui, os 42 milhões, em 4 prestações semestrais. Então ele vai receber, a gente está falando de março, né? Abril, na verdade, abril, junho, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então é outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Então é outubro, abril que ele vai receber o restante dessas vendas, tá? Então a gente vê aqui que ele vendeu o preço por 19 mil reais, quase 20 mil reais o metro quadrado, que é muito parecido com alguns imóveis do PVBI, tirando o próprio, obviamente a gente não está falando do Faria Lima, né? A gente está falando de imóveis ali perto da Shukri Zaidan, que é essa média de preço mesmo, 20 mil reais o metro quadrado. E aqui ele vai receber a parte de reembolso de 1 milhão e 200, atingido pela caixa livre existentes nas contas do imóvel, e do valor total de reembolso, 514 mil foram recebidos nessa data, 771 mil serão recebidos até o último recebimento da parcela do saldo de compromisso compra e venda. Então o lucro que eles obtiveram nessa venda, 43 milhões, 3,67 por cota. E olha só, pessoal, o preço de venda é 84% superior ao valor investido. E aqui, se a gente comparar com o edifício Alegria, a variação referente ao mês, ao laudo de avaliação que foi de dezembro, é bem menor, mostrando como os imóveis de melhores regiões já se valorizaram bem mais do que aquele outro, por exemplo, que teve uma atualização menor na avaliação e valorizou muito mais agora nesse período. Então isso é importante da gente observar, inclusive nas análises de lajes, né? Então aqui é o ponto que o fundo deixa de receber 666 mil, a gente vai tirar isso da receita recorrente do fundo. Isso é importante porque cai o rendimento, obviamente entra um não recorrente, que é o valor da venda, mas perde a receita recorrente de 666 mil.
Tá? Então aqui foi a venda que o fundo fez. Então, pessoal, aqui a questão da estratégia que o fundo vem fazendo, e isso ele já deixou claro que ia fazer. A dúvida que resta é: qual é a classificação desse imóvel? É B, BB ou A, como a gente vai ver lá no relatório do TEP? Isso fica a dúvida. Quem souber responder, por favor, nos ajudem aí. Então, eles colocam aqui que, inclusive, se a venda for concretizada, o time de gestão buscará neutralizar o efeito da única operação de alavancagem, que é o CRI Shukri Zaidan, ou por meio de pré-pagamento, ou rolar essa dívida pegando um outro CRI com uma taxa melhor, ou a questão para evitar a multa de pré-pagamento, porque a partir do momento que ele quitar, esse CRI tem pré-pagamento, multa de pré-pagamento. Então eles vão, no próximo relatório, vão ver se sai qual foi a decisão que eles fizeram. Na parte comercial, então, a questão que pesa, né, tem a Torre Martiniano, que é a gente vem falando isso todos os meses, né, que é uma dos imóveis que tem mais vacância, e eles alugaram 2 andares da Torre Martiniano, que a gente vai ver aqui mais embaixo, e a vacância então caiu para 26%. Só que vejam só, ela é esse valor, e eu já venho falando isso para vocês, eu falei isso acho que no último relatório mais destacadamente, porque essa vacância ela considera o Alegria que está 100% vazio. Só que o edifício Alegria foi vendido, então, como eles colocaram aqui, a partir do momento que ele sair do portfólio do fundo, a vacância cai para 17,96%. Então a gente vai ver se isso de fato vai impactar na precificação. Eu acredito que não, porque a gente vai ver o que está precificando é a questão da receita em si, que está deixando de entrar, mas aí a vacância do fundo cai bastante, né? Basicamente 10% ela cai. E esse prédio foi alugado para a Beneficência Portuguesa, que já ocupava 2 andares e passou a ocupar 4. Foi alugado, inclusive o valor do metro quadrado de aluguel aumentou em R$4, de 78 para 82, pela ocupação dos 2 novos andares. E também um ponto interessante que o fundo não concedeu o cash allowance. Pessoal, esse cash allowance, o que é isso? É uma maneira, isso não funciona no mercado imobiliário. O comprador, quer dizer, o locatário, né, ele paga ao inquilino um subsídio para o inquilino se desenvolver. E o inquilino, em contrapartida, em vez de devolver esse dinheiro, ele usa esse valor para melhorar a infraestrutura do imóvel que ela alugou. E aqui até um ponto, né, que eu acho que a CSHG, como a gente chegou a quase 2,6 milhões de investidores em fundos imobiliários, eles poderiam colocar o termo em português ou explicar o termo, né, do que significa isso, né, o cash allowance, que é essa questão que é o subsídio que o locatário paga ao inquilino para o locatário, é locatário ou locador? É quem está alugando, né? No caso, o fundo que está alugando paga para o inquilino um subsídio para ele se desenvolver, para ele melhorar a parte de desenvolvimento, conquistar novos negócios, né? Conquistar novos clientes, e em contrapartida o inquilino ele pega esse dinheiro e ou ele usa para melhorar a infraestrutura do imóvel ou abate do aluguel depois. Então esse é um dos pontos, ou inclui no aluguel, né? Então a gente e eles não, dessa vez eles não colocaram esse cash allowance, porque pelo visto tinha isso antes. Desculpa, pessoal. A partir do edifício Guaíba foi finalizada a obra de adequação do 10º andar, e a partir do próximo mês já farão jus ao recebimento do aluguel, que vai aumentar a recorrente. E aqui falando sobre a questão estamos trabalhando nos ajustes finais do contrato de detalhamento de obras para alocação de metade do mall do Sêneca, que abrigará o centro de diagnósticos, e o fundo será responsável pelo investimento de aproximadamente 5 milhões, que será revertido em valor de locação e penalidades rescisórias. Então aqui a parte de técnico, eles falam da questão do que eles já fizeram, né? No Guaíba foram finalizadas obras de adaptação. No Berrini One, a operação do novo Sky Lounge, eu mostrei, se eu não me engano, não sei qual relatório que foi, se ano passado ou no anterior, fotos desse Sky Lounge, ficou bem bacana. E no Shukri Zaidan segue a etapa de reposicionamento. Eles fizeram, o mês passado, se eu não me engano, eles contrataram uma empresa para tirar fotos, né,
do melhorar a parte de fotos, de identidade visual, né? Então eles até estão considerando trocar a parte de climatização. E aqui a parte da Torre Martiniano, que é um dos problemas também na parte técnica, que existe algumas obras que foram contratadas na etapa de construção, ficou pendente, e aí eles tiveram que contratar uma empreiteira para finalizar essas obras. Então tem até a gente vê lá a parte de desenvolvimento. Então, pessoal, vamos para o resultado, que aqui eu quero mostrar o seguinte. Olha só, o resultado de receita de locação basicamente o mesmo, não alterou nada, sem também a parte de despesa, né? Obviamente teve um aumento de despesa imobiliária, que isso tem a ver muito com a questão da venda do imóvel, dos imóveis, que aumenta essa questão de corretagem para inquilino, né? Então teve esse aumento, mas isso é desse mês só. Então, o resultado de 6 milhões, rendimento anunciado de 9,2 para poder manter os 78 centavos por cota. Mas o fundo, ele tem uma reserva muito tranquila para manter esses pagamentos até o final do semestre, e ainda vai entrar esses valores de venda para poder aumentar e chegar lá no final do semestre e dar aquela pancada, né? Só que, pessoal, eu peguei um Excel aqui para a gente fazer umas continhas aqui. Vocês sabem que eu gosto muito de trazer exemplo para vocês entenderem. Vamos fazer o seguinte, eu peguei aqui, pessoal, para vocês entenderem o porquê que o fundo está precificado desse jeito. Deixa eu pegar aqui, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, acho que para deixar na mesma tela e vocês conseguirem observar o que eu quero mostrar. Deixa eu pegar aqui, deixa eu só colocar esse pedaço para cá, só para vocês verem o que eu quero dizer, o que eu quero mostrar para vocês. Então, pessoal, é o seguinte, eu peguei e copiei a questão da parte de receita de locação do fundo aqui, só para vocês verem como é que chegou. Eu só tirei essa parte de outras receitas, que é muito pouco, né? Então, acabou que, olha só, receita de locação 88 centavos, total de receitas os 90 centavos, que eles colocam, inclusive eles colocam aqui em cima, né? Eles não põem por cota, eu fiz por cota, né? Então, se a gente pegar aqui, dá para ver direito. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Espera aí, meu Deus do céu. Aqui, ó, a receita 90 centavos, né? A gente consegue ver aqui, ó, 90 centavos. Então, 90 centavos por receita total. Aí tem as despesas, né? Despesa financeira, imobiliária, operacional, chegando no resultado de 55 centavos, que na verdade lá eles colocaram 54, né? Daqui, ó, 54, mas é só essa questão de arredondamento aqui. Bom, e o que eles utilizaram 23 centavos da reserva, se a gente observar aqui, eles utilizam 23 centavos da reserva para poder, na verdade aqui está dando 23 exatamente, ó, 67 para 43, 23 centavos da reserva para poder manter o pagamento. Mas aí, pessoal, eu fiz um exercício aqui para vocês verem como que o mercado está precificando o fundo. Como é que a gente precifica? É basicamente dividir o rendimento pelo dividend yield. O mercado entende que o prêmio de risco para o HGRE é o IPCA, porque se a gente pegar o IPCA hoje, ele tá, deixa eu fazer aqui, deixa eu só mostrar aqui para vocês quanto que tá o IPCA hoje. IPCA, Tesouro Direto, Tesouro. Vou pegar aqui só para vocês verem, que eu quero deixar bem completinho para vocês entenderem como é que o fundo está sendo precificado. Então, olha só, o IPCA 2000, vou pegar o 2045, é mais ó, 5,85. Então o mercado está entendendo que o prêmio de risco dele é 7,18 menos 5,85%. Então o prêmio de risco dele está 1,33. Isso é o que o mercado... Se esse prêmio de risco é certo ou não, isso daí é o que o mercado entende, tá? Por isso que ele está pagando esse dividendinho de 7,18. Então, como é que a gente chega na precificação do fundo? Basta a gente dividir o rendimento dele anual, ou seja, eu peguei os 78 centavos aqui e multipliquei por 12, deu 9,36. Dividindo 9,36 por 7,18 dá R$130, que é basicamente o preço que ele fechou, 130,43, como vocês podem ver aqui. É exatamente isso, tá?
Aí a questão é a seguinte, tá vendo aqui que tem receita potencial? Aqui nesse canto? Ou seja, o que é a receita potencial? É a receita que o fundo teria de chance de ter se ele zerasse vacância, zerasse carência, tivesse redondinho, 100% funcionando. Então vamos fazer uma simulação aqui. Vamos colocar 13 milhões 587.730 como receita de locação. Olha só, o fundo ele teria um resultado de 9 milhões, supondo todas essas despesas aqui, tá, pessoal? A gente pode até pensar em tirar um pouco dessa despesa. Se a gente vamos pegar até para facilitar e vamos usar a despesa operacional de 600 mil reais, que é a despesa operacional padrão dele, né? Então vamos pegar aqui despesa operacional 600 mil reais. Vamos deixar aqui 600 mil. 600 mil reais. Então olha só, ele tem um potencial de 10 milhões 90 centavos por cota. Então, ele ainda poderia guardar 12 centavos por cota. Ele guardaria a reserva. Então, se a gente pegar e jogar esse valor de recorrente para ele, olha só, o quanto que a cota iria, a cota mercado? 150. Então, o fundo ele está sendo precificado, por isso que está vendo essa diferença entre o deságio patrimonial que ele está sendo negociado, exatamente por causa disso daqui. Se ele colocar tudo para alugar, ele chega nos 150 reais. Então, e aí, vejam, se isso ele distribuiria indo tudo, né, sem guardar reserva. Conseguiram entender como é que funciona a precificação do fundo e o porquê que o mercado está pagando bem, dando esse deságio em relação à cota patrimonial? Porque isso daqui é em tese o quanto que o fundo vale, considerando obviamente tudo que o potencial dele de locação. Então ele está com esse deságio exatamente por causa desse ponto. Por isso que a gente fala lá, que eu falei para vocês, que o fato da redução da vacância dele por causa da alegria não vai mudar a precificação dele, por causa que isso não vai afetar o quanto ele está deixando de receber. Ele tem que alugar os espaços que são próprios dele. Percentualmente, a vacância financeira pode até reduzir. Agora, a vacância, o tanto que ele tem de monetário para receber, não vai fazer diferença. Ele precisa alugar o que está vazio e que é de propriedade dele. Então a gente consegue entender no Excel aqui nitidamente o porquê que ele está sendo negociado a 130. Exatamente por causa dessa questão do quanto que ele está deixando de receber de receita. E o fundo, pessoal, e aí esse é o ponto que acho que eu ensino para os alunos da mentoria, que é o seguinte: o fundo ele vale o quanto ele recebe. Se ele está recebendo menos do que ele poderia receber, ele vai ser precificado a menos. Entenderam? Então é muito simples de fazer isso, e aí que a gente começa a entender e calcular, poxa, ele tem um potencial para crescer, mas será que ele vai conseguir alugar esses espaços vazios ou ele vai vender tudo? Se ele vender tudo, obviamente, aí a gente tem um ponto seguinte: no edifício Faria Lima, que a gente vai ver, deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó, no edifício Faria Lima, cadê? Ó, o Faria Lima, ele tá com 100% de vacância, 100% de ocupação. Ele está 0% de vacância, ou seja, ele vai deixar de receber esse recorrente já no mês que vem. Embora vai entrar o recorrente do não recorrente da venda, mas lembra, pessoal, a precificação de um fundo imobiliário não é feita pelo não recorrente, é feita pelo recorrente, ou seja, pelo que o propósito do fundo quer gerar renda. É isso que precifica o fundo. Lembra quando eu falei para vocês do HTMX, quando eu fiz as contas do quanto que ele deveria custar pelo quanto que ele recebe de aluguel dos quartos e não pela venda dos quartos? É isso aqui, é basicamente isso daqui. Então é assim que a gente entende se o fundo tem potencial de crescer ou não. Então esse é os pontos. A gente sabe que o mercado de lajes está melhorando, ele vai conseguir alugar, então ele tem potencial para subir para 150. Entenderam? Então é assim que a gente faz, tá? Mas de qualquer maneira, ele ainda continua saudável em termos, porque ele está vendendo os imóveis que ele considera ruins para o portfólio, mas de fato ele precisa resolver o problema de vacância e não pode ficar vendendo tudo também, né? Embora algumas pessoas achem que ele teria que vender ainda mais, bastante imóvel ainda. Por isso que laje corporativa é complicado, né? Então eles continuam aumentando o cotista, né? Ele teve alguns meses de queda, mas continua aumentando. Aqui a parte do
CRI que ele tem, né, que é uma parte do Shukri Zaidan, né, que ele provavelmente vai quitar. Aqui é o saldo do CRI Shukri Zaidan, 62 milhões. Então isso é um ponto fundamental, pessoal, porque se a gente pegar lá no Excel, cadê o Excel aqui? Eu fechei? Não. Olha só, se a gente fechar o Excel, a gente zeraria esse aqui, ó. Olha só o que acontece com o valor dele. Ele sobe para 96. Porque zerando o CRI, ele ainda aumenta mais, porque não tem despesa financeira. Entendeu? Então se a gente voltar, por exemplo, deixa eu pegar aqui e voltar para os que ele tem hoje, 10 milhões. 10, 376, 983. Ó, 68 centavos. Ele ainda precisaria usar um pouco de reserva, né? Que na verdade aqui ele teria que... Quanto que é o rendimento anunciado dele? 9,217,858. Então, ele precisaria, para chegar nos 78 centavos, ele ainda precisaria usar 10 centavos. Mas veja, melhorou muito, né? Só essa saída da despesa financeira e a redução da despesa operacional. Na verdade, eu não reduzi aqui, né? Eu reduzi a operacional. Na verdade, o operacional imobiliário, agora eu não sei de cabeça qual que a gente tem que reduzir aqui, mas uma delas reduz para manter padrão. Então, veja só, é esse trabalho que o fundo tem que fazer. Entenderam, pessoal? Então vejam como não é difícil precificar um fundo se a gente souber a análise que a gente tem que fazer, tá? Então aqui, então a gente já viu aqui a parte de diversificação, a parte de vacância que caiu esse mês, né? Que a gente já viu um pouco. Eles já estão considerando aqui a saída do Alegria, como vocês podem ver, tá 18% de vacância, né? Bom, e aqui que é mais... acho que só isso, né, pessoal, que a gente tem para ver. Revisional do contrato 44% esse ano. Então a gente tem que ver e acompanhar que isso pode ou não aumentar a receita operacional. Aqui a questão do CRI Shukri Zaidan, vamos ver se ele quita. O problema é que tem a multa de pré-pagamento. Vamos ver se... eu não sei, a gente precisaria entrar para saber qual que é o valor. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Cada vídeo que eu faço para vocês, pessoal, vejam que não é simplesmente uma leitura de relatório gerencial. É uma aula e o objetivo que eu trago aqui para o canal é esse. É detalhar o máximo possível para que ajude a vocês a tomarem as melhores decisões, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.